De volta aqui com o Livre Pensamento, hoje aí especial de Natal, assim como toda a programação da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, que você pode auxiliar para que mais pessoas possam ouvir e assistir e acompanhar todo este conteúdo espírita. Fazendo parte do Clube Amigos da Boa Nova, você pode ligar aí a partir de amanhã no 0800 12 18 38, 0800 12 18 38, ou se você está online aí, digita amigosdaboanova.com.br e filie-se ao Clube Amigos da Boa Nova e venha participar desta grande família. Tem uma série de vantagens, benefícios, mas te garanto aí que o maior benefício é contribuir para a divulgação da doutrina espírita e de assuntos como este que estamos discutindo hoje no Livre Pensamento. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Paulo, eu me lembrei aqui de um texto que também está na Revista Espírita, só não vou me lembrar aqui o ano e o mês, mas que fala lá dos messias do Espiritismo. Vou ver até se pego esse texto para a gente discutir nos próximos programas. Então, se acabou o primeiro bloco falando dessa questão, começa lá como um espírito protetor de uma pessoa, de uma entidade, seja enfim. Depois isso vai aumentando, família, estado, país, até chegar num planeta e provavelmente não para aí, né? Deve ter galáxias, constelações e até universos. Jesus é uma figura muito grande. Por mais que tenha essa distância do tempo que ele foi criado e o tempo que evoluiu, continua evoluindo, né? Contrariando até uma igreja que tem por aí que diz Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ela põe na fachada lá da igreja. No Espiritismo a gente compreende que ele continua evoluindo, porque tudo que é criado continua nesse processo de evolução. Só que correntes dentro da doutrina espírita ainda gostam do Jesus mítico, né? Aquele Jesus que não tem um corpo de carne, que não nasceu pelos processos biológicos naturais, que vem ainda, como eu vou imaginar Maria e José fazendo sexo, para que depois concebam um corpo biológico para vir a maior entidade que até agora pisou neste planeta, que é Jesus. E aí se criou uma série de teorias, como a do corpo fluídico, que ainda influencia grande parte do pensamento do movimento espírita, principalmente aqui no Brasil, que é justamente aquela coisa, né? Um espírito protetor tão superior quanto Jesus não pode se ligar à matéria. Como é que você vê esse tipo de pensamento? Olha, esse pensamento, ele tem origem nos resquícios dos dogmas. Porque a igreja, ela nasce, ela usa conceitos do mundo antigo. Uhum. As religiões tradicionais, elas se fundamentam ao que se pensava no mundo num período muito ancestral. Que não tinha ciência. Não havia a ciência como a gente conhece hoje e os conhecimentos estavam muito envolvidos com falsas ideias. É só você pensar que lá na Grécia, a recuperação do pensamento grego se deu em torno de Aristóteles. E ele tinha uma visão do universo que é muito diferente da atual. Ele não via um universo infinito. Para ele, havia um limite. Ele imaginava como se fosse uma bola e que ele dava o nome da esfera das estrelas, né? Onde as estrelas todas estariam ali como se fossem presas numa bola. E isso estaria em torno de uma bola que está no centro, que seria a Terra. Então, tudo estaria girando em torno de uma bola central ali. E ele precisava diferenciar por que as esferas, os planetas não caem na Terra. Por que se elas estão em cima da Terra, não cai? Por que as estrelas são luminosas? Diferente das coisas que a gente tem aqui. Uhum. Né? Então, ele começou a pensar em torno disso e ele chegou à seguinte conclusão. Olha, a Terra, aqui o nosso mundo, né, o nosso planeta, ele é feito de 4 elementos. Água, terra, fogo e ar. Então, ele dizia assim, pega um pedaço de madeira. Ele sempre usava exemplos que você podia constatar no cotidiano. Então, ele falava assim, pega um pedaço de madeira, põe fogo, uma madeira verde, não escorre água. Escorre água da madeira. Não vai sobrar ali um torrão?
que semelhante ao torrão da terra, não sai a fumaça, que seria o ar, e não pega fogo. Então ele estava dizendo assim, quando você está pondo fogo, na verdade, num pedaço de madeira, você está dissociando os 4 elementos. Água, terra, fogo e ar. E tudo é feito desses 4. Aí ele diz, a matéria de que é feita as coisas que estão no céu, elas são diferenciadas. E aí ele criou um 5º elemento. Talvez você e quem está nos acompanhando já tenha ouvido essa palavra. Quintessência. Sim, está até em algumas obras, né? Isso. Do Kardec. Quintessência, na verdade, é uma palavra que surge de quinta essência. Ou seja, 5º elemento. Esse 5º elemento, ou quintessência, seria a matéria do que seria feito o éter, a matéria do que é feito o céu. Então ele dizia, olha, a lua é feita de quintessência. Né? Os sóis... Por isso que não cai. E tudo é de uma matéria própria que é luminosa e perfeita, diferente da do nosso mundo que é imperfeita. Quando chegou na Idade Média, e a igreja foi se apropriar dessas ideias, e teve um pensador ligado à igreja, Tomás de Aquino, que estudou com profundidade o Aristóteles para adaptar ao cristianismo, ele se deparou com essas questões. E aí ele chegou à seguinte conclusão, olha, as coisas feitas aqui da terra, que o nosso corpo também é feito, são corruptíveis. Os anjos e Jesus e Deus são feitos da matéria quintessência, que é a matéria dos céus. Então ele diz assim, do que é feito o corpo dos anjos? Da quinta essência. E o nosso? Da matéria corruptível. Por isso que a gente carrega o castigo, a dor, o sofrimento, as coisas ruins todas que vêm do corpo. O que acontece? Quando chegou Galileu, ele apontou a luneta para a Lua e viu o quê? Crateras. Ele viu buracos na Lua. Ele falou, peraí, como é que pode ter buraco uma esfera perfeita? Feita de quinta essência. E aí a conclusão de Galileu foi, não, a Lua é feita da mesma matéria que aqui. Então não existe esse negócio de matéria dos céus e matéria da terra. Aí ele arranjou arrumou uma briga, porque um dos fundamentos da igreja era dizer, não, os anjos são feitos do corpo celeste, da matéria. Ou seja, você olhava para o céu e falava, aquilo é a matéria de que é feito os anjos. E quando você descobre que não existe isso, que o universo inteiro é de uma matéria, há um rompimento entre a ciência e o dogma. Então veja bem, tudo isso carregou-se de preconceitos. O corpo é a coisa ruim, o corpo é o corruptível, então Jesus nunca poderia estar ligado ao corpo. Essa ideia tem origem no dogma. Então, quando a gente entra para a proposta espírita, nós vamos descobrir o seguinte, né? Você tinha dito assim, há várias vertentes na doutrina espírita, só queria fazer uma correçãozinha. Pode ter várias vertentes no movimento espírita. Na doutrina espírita, não, ela é uma só. Então, a doutrina espírita vai esclarecer o seguinte, e Kardec frisa isso com muito detalhe na Gênese. Ele vai dizer assim, olha, não faz sentido um corpo de Jesus diferente do nosso. Senão também não faria nenhum sentido os ensinamentos que ele nos transmitiu. Só faz sentido se a gente considerar que Jesus viveu como vivemos. Porque aí as sensações, as dificuldades, as dores, tudo que ele enfrentou é semelhante ao que enfrentamos. E aí Jesus, então, preste atenção nisso aqui, olha que coisa que a gente pode pensar. Se Jesus é esse espírito grandioso, que tem tarefa, junto com outros, acompanhar o desenvolvimento do nosso planeta, é um espírito com inteligência, preocupações, ideias muito mais amplas do que a nossa. Sim. Então, eu penso o seguinte, Jesus não foi aqui no mundo, na encarnação que ele teve, quem ele era. Porque ele era muito mais amplo do que a personalidade que foi. Em verdade, Jesus que nos apresentou em sua vida, ele foi o que podemos ser, e não o ser que está distante, entendeu? Então, por mais que a gente saiba que Jesus está num grau evolutivo muito acima, né, do nosso, se você considerar essas circunstâncias, o que ele foi entre nós é o que é possível nós sermos. Sim. E ele ainda vai ensinar algo mais complexo. Ele vai dizer o seguinte, na época, aquele povo tinha contato com uma ideia que seria a presença dos deuses. Então tinham seres muito mais inteligentes que se comunicavam com a gente. Isso estava nas pitonisas, estava no povo romano, no povo grego, sabia-se muito disso. Existem seres celestiais.
Então, esses deuses eram seres acima do que nós. É só a gente ver, tem filme hoje que mostra isso, né? Thor mostra Isso, a história dos deuses como se fossem super-heróis, né? Então, quando Jesus vai dizer pra gente, vós sois deuses, ele está quebrando essa diferença de ter dois níveis de seres. De ter, olha, seres especiais criados por Deus e nós, né, que somos inferiores. Então, o que Jesus disse? Olha, existe um caminho que você pode encontrar na sua própria vivência, no seu próprio esforço, na sua própria dedicação, que faz você conquistar as suas capacidades e você vai ter a grandeza dos deuses. Então você vai atingir a condição do espírito superior, é o que ele está dizendo. E está mostrando, tem uma linha de tempo e que se você percorrê-la, você vai chegar lá. Exatamente. E há outro ensinamento importante dele, porque ele veio renovar essas ideias ultrapassadas da antiguidade. Então, nas ideias ultrapassadas da antiguidade, Deus tinha criado a gente perfeito e nós caímos nas trevas. Então a gente está aqui no meio das trevas. Ou seja, você precisa de alguém para te resgatar. Essa é a visão equivocada. E o que Jesus veio dizer? Que brilhe a vossa luz. Quando ele fala isso, ele rompe com essa ideia, porque ele não está falando assim, inspire-se na luz divina, siga o caminho da luz que eu deixo. Ele nunca falou, nem nada dessas frases são dele. A frase é que brilhe a vossa luz. Então ele está dizendo que a sua capacidade, né, ela está latente em você mesmo. Desenvolva. Até porque ele conhecendo profundamente esse conceito da autonomia, né, ele não iria contrariar isso. Os ensinamentos dele. Se a gente for estudar profundamente as ideias de Jesus, nós vamos ver que ele propõe uma moral que é fundamentada na liberdade e na capacidade individual. Você vai conquistar a condição adequada. Se você estudar as histórias de Jesus, todas elas estão em torno disso. Então, quando veio um rapaz que ele leu na personalidade do indivíduo, que ele saiu um pouco dos seus afazeres, do seu modo de vida, para tentar ali em Jesus garantir o futuro da sua alma, né? Então ele falou, vou lá em Jesus para poder... E aí Jesus falou assim, primeiro volte lá, abandone os seus, a sua fortuna, o que você tem, e depois volte aqui para você encontrar o que você deseja. Aí tem gente que pensa assim, mas Jesus falou então que quem for rico não vai para o céu. Isso não é verdade, porque em outros momentos, quando ele foi na casa de ricos que chamaram ele, e alguns apóstolos diziam, Jesus, não vai lá, porque você está indo na casa de um rico, ele falou, qual o problema? Eu vou onde me desejam. Então fica claro que ele não está contra quem é rico. Sim. Então o que ele estava dizendo ali? Você é escravo daquilo que você se apega. E você se liberta quando você é senhor da sua própria vontade. Olha que coisa interessante, né? Você é escravo quando você é submisso ao seu apego. Então, o que Jesus estava dizendo ali para aquele rapaz? Olha, se você quer encontrar um caminho do domínio de si mesmo, livre-se do apego, que é uma coisa extremamente lógica e fundamenta-se na autonomia. A heteronomia que diz assim, algo vai me libertar, eu preciso de alguém ou de algo. Então, quando a gente pensa em Jesus, e eu acho que isso é de grande valor, e você é espírita, então enxergue esse pensar em Jesus da forma adequada. Jesus não é alguém que vai tirar você dos seus problemas. Jesus não é alguém que você pensa nele e ele fala assim, vamos apaziguar aqui sua vida e tirar vocês das dificuldades, né? Jesus é uma referência que nós temos, uma ligação muito forte, porque ele tem uma ligação forte com todos nós que estamos aqui na Terra, né? Que estar ligado a ele é nos unirmos no projeto maior de tornar esse mundo um mundo melhor. Sim. Então, quando a gente pensa nele, a gente está pensando em alguém que está unido no mesmo propósito. Então, a gente tem forças quando a gente tem esse pensamento, né? Então, a gente pode, por exemplo, usar algumas figuras do esporte, né? Quando, por exemplo, a gente vê na Olimpíada aquela moça que estava correndo e estava cansada, não aguentava mais, e veio uma outra corredora e deu o braço a ela para percorrer o caminho que faltava, né? Então, são apoios, né? São circunstâncias que a gente vê no outro, né? Nós mesmos a gente vê no outro. Né? Esses espíritos, eles não falam o seguinte, fica sentado aí que eu vou correr no seu lugar. Não, vai nos dar o apoio, a força necessária para que a gente continue a nossa caminhada. Então, eles não quebram tanto o livre-arbítrio quanto essa questão da autonomia que a gente tem para gerir a vida. Né? Com certeza, porque senão Jesus teria dito assim, apoie-se na luz que eu trago. Siga o caminho que eu ilumino. Ele não falou isso, né? Ele falou, brilha a sua luz. Ou seja,
a visão da nossa relação com o universo, do que a gente pode conquistar e do caminho para a gente resolver os nossos problemas, é perceber que o caminho vai ser iluminado pela força que você tem dentro de si mesmo. Entendi. Isso traz alento para um monte de gente. Tenho certeza que tem gente que está nos acompanhando agora e falando assim, mas eles não estão levando em conta a situação que eu estou. Então o indivíduo às vezes está imerso, por exemplo, numa tristeza, numa dor muito grande, num medo muito grande, num pânico, né? Então, quando você está numa situação dessa, você sempre pensa assim, os outros é fácil pensar isso, porque eles não estão nesse problema que eu estou vivenciando. O que o Espiritismo vem dizer, e tenho certeza que reflete a proposta de Jesus, é a seguinte, você não é do jeito que está. Porque se há luz dentro de você, é esse o caminho que você tem para superar essa condição que você está. Então, o indivíduo que está vivenciando uma situação dessa, ele não pode pensar assim, eu sou mais forte do que o pânico que eu estou vivenciando, ou a depressão. Porque você não é. Se fosse, não estaria tendo. Não estaria, Mas você pode falar assim, eu tenho condições de sair disso. Você não pode dizer assim, eu não vou ter mais uma crise do pânico. Mas você pode dizer assim, a próxima vai ser menor do que a que eu tenho agora. Então, eu não sou a personalidade que estou sofrendo essa condição. Eu sou um espírito passando por esse desafio. Legal. Então você olha assim, eu vou estar diferente mais à frente. Então eu vou aguardar e lutar para conquistar essa condição. Legal você ter falado nisto, porque geralmente na casa espírita a gente ouve o seguinte, você deu o exemplo da síndrome do pânico, então vamos orar a Jesus para que ele tire de você. E não é assim. Né? Essa visão é heterônoma, que tem alguém de fora que vai resolver o seu problema. A visão autônoma é você vai encontrar forças para que você supere. Então, um indivíduo que supera um pânico, e todos superam quando se dedicam a isso e encontram a maneira correta, e a depressão também, e outra qualquer dificuldade, quando você supera, você nunca mais cai de novo na mesma circunstância. Sim. E você que passa é uma conquista. Exato, e você passa a ser um indivíduo que aí é que está a função da gente estar ligado às outras pessoas. Você, quando vê alguém que está numa situação equivalente, você consegue dizer para ela, olha, eu saí, você sai também. Então, a saída para a humanidade é a solidariedade. É você utilizar, e a solidariedade é no seguinte sentido, você usar os seus valores, a sua experiência, não apenas para as conquistas suas pessoais, mas também para auxiliar os outros nas conquistas coletivas. Essa é a saída do planeta. Por que eu sou inteligente? Porque eu tenho muita informação para compartilhar isso. Então, o ser humano vai ter um mundo feliz quando ele perceber que seus próprios valores não são coisas que ele tem em função de si mesmo, mas são valores que ele está ali para fazer com que sejam úteis ao ambiente em que ele está inserido. Então, os meus valores têm finalidades coletivas. Essa é a grande saída para a humanidade hoje. Com certeza. A gente tem 5 minutos para encerrar o programa. Tem espírita que diz o seguinte, Jesus vai voltar para fechar aí o ciclo de provas e expiação para iniciar a regeneração. Outros espíritas já dizem, não, Jesus não precisa voltar porque o espiritismo já é a presença dele aqui no planeta. Como é que você enxerga isso dentro dos seus estudos e pesquisas? Olha, tudo isso é dito em função de quando você vai terminar ali o trabalho que Jesus fez, os ensinamentos todos, tem um momento final ali que ele está com os discípulos e ele diz que nem tudo o que ele disse seria bem compreendido, mas que ele enviaria o Consolador prometido, né? Que vai restituir tudo o que eu disse, né? E vai dizer muito mais que eu não posso dizer agora. Tradicionalmente, costuma-se dizer o seguinte, olha, o Espiritismo é isso, é o Consolador prometido. Eu prefiro uma interpretação um pouco mais abrangente, porque Kardec disse assim, o Espiritismo não conduz à reforma, né, à evolução da humanidade, à regeneração da humanidade, que era um termo usado na sua época. Ele surge no momento que essa transformação é adequada e necessária, então auxilia essa transformação. Está muito claro em Kardec. Então ele não vai dizer assim que você precisa ser espírita para vivenciar a regeneração da humanidade, mas o espiritismo surge no momento em que vai se dar a regeneração da humanidade. Então eu acredito
que essa volta de Jesus, ou Consolador Prometido, é a atividade da humanidade se regenerando, ou buscando um desenvolvimento moral, né, paralelo com o desenvolvimento que ela teve já científico, que trouxe a ela o domínio sobre a tecnologia. A gente dominando o mundo à nossa volta, compreendendo como funcionam as suas leis, criamos a tecnologia que nos dá uma condição de vida muito melhor. Mas agora a gente precisa dominar as nossas próprias capacidades. Sim. Né? O desenvolvimento moral agora é o objetivo, né? E desenvolver essa capacidade de tal forma que ela seja útil para todos. Então esse desafio do homem, do ser humano, e que se a gente olhar para o mundo com bons olhos, nós vamos ver que hoje, dia de Natal, é um dia de fazer isso, né? Olha para o mundo, vê como estão surgindo iniciativas adequadas, vê quantas ONGs, quantas pessoas Tem saindo muita gente, né, do fechar em si mesmo e trabalhando pelo coletivo de uma forma espontânea. Eu acho que até alguns anos atrás isso era exceção. Agora já está virando, até grande parte das pessoas já tem como profissão ser útil à sociedade, nos mais diversos campos. Então a gente restringir o Consolador Prometido ao Espiritismo, eu acho que é limitar muito. O Consolador Prometido é essa nova visão do mundo novo que nós vamos todos nos abraçar para superar o velho mundo e construir um planeta realmente que abrace a todos, dê oportunidade para todos e condições melhores para todos que aqui nasçam. Aliás, isso que o Kardec falou, eu fico mais fã ainda do Kardec, por isso que o Flammarion falou, um bom senso encarnado, que ele podia falar, não, é só ser espírita já... Está resolvido, né? E Kardec é fera demais. Paulo, Feliz Natal de novo, vamos agora para o almoço de Natal com as famílias. Opa, vamos lá. E ano que vem a gente está de volta, né? Vamos estender também o nosso Feliz Natal para os técnicos isso, todos pessoal que do trabalham controle aqui com a gente, mestre né? aí da TV, os técnicos quem está acompanhando da aí rádio, não vê, né? Mas eles estão todos aqui à nossa dando volta, suporte. né? Fazendo esse São momento. os nossos messias. Opa! Aí você caprichou, hein? É isso aí. Um grande abraço, até ano que vem, hein? Primeiro programa do ano aí, 1º de janeiro de 2018. Até lá, vamos que vamos. Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo.